Que ela já tá vindo. Oi, Nara apareceu. Olá! Oi. Tá, o áudio tá bom aí? Tá, tô ouvindo certinho. Vocês estão me Tá? ouvindo também? Gente, vocês estão conseguindo ouvir tudo bem? Ou tá ficando com eco? Acho que não, né? Pra mim tá tranquilo. Ah, então o pessoal não tá falando, se tá dando pra escutar tranquilo. Então, Inara, será que a gente já pode começar? Vamos começando, o pessoal Vamos, vai né? chegando, Eu vou né? desativar os comentários, né? Que aí, deixa eu ver, o pessoal tá falando. Tá dando pra escutar tranquilo, gente? Tudo em Ou ordem. não? Tudo em ordem? Então, eu vou desativar os comentários aqui para ficar melhor. Então, né, Inara, eu já tinha visto seu perfil, achei seu perfil ótimo, né? Você dando dicas de independência financeira, sobre morar sozinha, dicas de receita, fontes de renda extra. E eu super interessei pro seu perfil, porque eu tô nessa vida aí, sabe? Tô querendo sair da casa dos meus pais, ainda não saí, né? Mas tô querendo sair. E eu gosto muito de pesquisar sobre esses assuntos. Eu já morei sozinha também. Na época que eu estava fazendo faculdade, eu morei sozinha 4 anos. Aí eu já pesquisava sobre essas coisas e tudo, né? Coisas de casa. E aí eu me interessei muito pelo seu perfil. E assim, eu gostaria que você se apresentasse, né? E deixa eu me apresentar também, né? Então, meu nome é Adriele, né? Eu tenho 25 anos e eu sou advogada. Me formei em Direito tem mais ou menos 2 anos e pouco. E atualmente eu estou trabalhando na área mesmo. Eu estou trabalhando no órgão público aqui na minha cidade e eu também sou de Minas Gerais. E assim, depois quando a gente começa do norte de Minas Gerais, do interior, depois que a gente começar a falar sobre essa questão de dependência e tudo, aí eu também falo sobre essa questão de que como que surgiu o Instagram do Em Verdade, né? Que nem tem a ver com a minha área, né, com o direito, mas surgiu o Instagram. Agora você pode se apresentar também. Bom, pessoal, para quem não me conhece aí, eu sou a Inara, né? Eu tenho um perfil aqui no Instagram voltado para dicas de dona de casa, né? A minha rotina morando sozinha. Eu também falo muito sobre essa questão de independência financeira, né? Como é para mim essa questão de morar sozinha, pagar as minhas contas, né? E eu empreendo hoje na internet, mas eu também, né? Eu sou formada em engenharia civil, acabei não seguindo na área, comecei a empreender, né, com a internet logo depois que eu me formei, porque eu não consegui emprego na minha área e na época eu já tinha assim um blog que eu fazia, a época dos blogs ainda, gente. E aí eu segui fazendo, entregava currículo, mas nunca surgiu, né, essa oportunidade de trabalhar na área da engenharia. Também hoje eu entendo que não era o meu caminho, assim, sabe? E hoje isso é muito claro para mim. Eu acho que Deus vai posicionando a gente no lugar certo, né? Vai direcionando a gente para o lugar certo e às vezes de uma maneira que a gente acha nunca é um caminho fácil, né? Eu sempre brinco que nunca é um caminho fácil, mas é sempre o caminho certo, né? Então eu não encontrei emprego, foi uma fase bem difícil porque eu passava muito tempo no computador fazendo meu blog, gravando os meus vídeos na época e os meus pais, como assim, menina, você precisa sair da frente desse computador, né? E procurar emprego, a gente fez 4 anos de faculdade de engenharia, como assim você vai fazer blog, né? Na época as pessoas não entendiam que dava, nem eu sabia que dava para ganhar dinheiro com isso, eu só gostava mesmo do que eu fazia. E Uhum. foi indo assim, sabe? Hoje eu tenho um canal no YouTube também, né? Além desse perfil aqui no Instagram. O canal no YouTube ele surgiu primeiro, mas é isso, assim, para vocês me conhecerem um pouquinho. Eu tenho 29 anos, sou do interior de São Paulo. Que interessante. Isso que você falou aí sobre não conseguir emprego, assim, eu cheguei mais ou menos a passar por isso. Assim, quando eu formei bem na época da pandemia, né? Foi no final de 2019. Aí veio 2020. Aí, assim, me deu aquele choque de realidade que eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? E agora eu fiz 5 anos de faculdade e tal. Então passou muita coisa na minha cabeça. Aí eu acabei conseguindo trabalhar no escritório aqui, só que assim, eu não tinha assim uma rentabilidade alta, não. Por exemplo, às vezes eu via pessoas assim que nem eram formadas em nada que conseguiam ganhar muito mais. E eu ficava pensando assim, meu Deus, a gente fica 5 anos na faculdade sofrendo
fazendo isso, fazendo aquilo, se especializando, e depois você não é valorizado, né, no mercado. Tem muita gente que fala assim, ah, mas se você persistir, se você insistir, tudo bem, né? Tem casos, mas tem muita gente boa também que não consegue emprego, né? Que não tem a oportunidade. Depois, posteriormente, né, surgiram algumas provas aqui na minha cidade para trabalhar em alguns órgãos públicos. Aí eu tentei essas provas e consegui passar. E hoje eu estou trabalhando. Só que assim, não chega a ser concurso público, não é tipo contratado. Só que assim, depois que surgiu o Instagram de verdade, assim, que ele começou a crescer e tal, aí assim, o empreendedorismo começou a falar mais alto para mim, sabe? Porque quando eu formei, que eu vi que não estava tendo muita oportunidade e tal, e que também, tipo, você pode até encontrar trabalho, só que você não vai encontrar coisa que rende muito. E os processos, por exemplo, que no meu caso, demoram muito na justiça. Então você fica ali, ó, anos num processo para receber só no final. E se receber ainda, que você corre risco de perder. Então, assim, eu via que era muito trabalho, muito desgaste, entendeu? E eu fiquei refletindo assim, será que é isso mesmo que eu quero fazer com o resto da minha vida? Assim, as pessoas falando assim, ah, daqui uns 10 anos você começa a ganhar dinheiro. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que esperar 10 anos para começar a ganhar dinheiro. E eu fiquei pensando assim, nossa, eu queria, né, já ser independente e tudo. E aí várias coisas passaram pela minha cabeça. E quando o Instagram começou assim a crescer mais e tudo, aí eu comecei a pensar nessa questão do empreendedorismo mesmo, porque eu sempre ouvi as pessoas falarem muito mal do empreendedorismo, sabe? E é engraçado assim que o que move de verdade o país é o empreendedorismo, né? É o empreendedorismo que dá emprego, né? Que são sonhos ali das pessoas que uma pessoa consegue de certa forma, vender um sonho, né? Ela realiza o sonho para outra pessoa e ganha dinheiro com isso. Então, eu acho assim incrível o empreendedorismo. E quando eu formei, como eu não estava vendo oportunidade, eu estava pensando só no concurso público. Eu falei assim, ah, eu vou estudar para concurso, não tem jeito. Aí eu ainda pensava assim, não tem nenhum carro que eu tenho vontade, vou estudar para qualquer um. Falei assim, eu vou escolher qualquer um mesmo só para passar e ganhar o dinheiro. Só isso. Porque todo mundo que eu conversava só falava isso. Assim, ah, você não vai advogar, não, você vai para concurso, né? E se eu falasse de outras áreas, assim, ah, eu pensei em abrir uma loja, alguma coisa. Aí todo mundo falava assim, você tá doida? Você vai mexer com isso? Isso dá muito trabalho e tal. E se falar de internet, então acabou. Se falar de internet, aí que o pessoal não dá moral mesmo, né? E assim, eu posso até falar que assim, antigamente, assim, eu também via a internet como assim, ah, a internet, isso aí tem que ficar postando todo dia, dá muito trabalho, não sei o quê, tem que ficar conquistando isso e aquilo. Aí eu sempre pensava, eu já pensei assim também. Só que depois eu vi que não é assim. E a internet, como o pessoal fala, a internet é o futuro, né? Tipo, a internet é o futuro. Todas as profissões vão ter que adaptar à internet. E essa questão aí da pandemia só acelerou ainda mais isso, né? E é engraçado, né? Eu sempre falo o seguinte: o que acontece? A gente foi criado para acreditar que o caminho é faculdade, emprego, faculdade, concurso. Eu fui criada assim também. Acho que é a realidade da maioria das pessoas, né? E se a gente for levar em conta também que a internet é algo muito novo, é difícil mesmo para as pessoas entenderem, acreditarem que é possível ganhar dinheiro aqui dentro, né? O que eu falo, né, hoje em dia, depois de porque acho que já fazem 7 anos que eu vivo só do meu trabalho na internet, que eu moro sozinha, pago as minhas contas sem depender dos meus pais, mas é que é possível, sabe? Mas eu sempre brinco assim, não é fácil. É simples, mas não é fácil, né? Porque a gente tem que escolher o nosso difícil, né? Porque também sair de casa todos os dias para trabalhar, para aguentar um chefe, ou de repente estar num emprego que você não gosta, para você fazer R$ 1.000 no final do mês, que muitas vezes não dá nem para sobreviver no final do mês, né? É só olhar os preços das coisas no supermercado hoje em dia. Você deixa metade do seu salário lá. Então, assim, é uma coisa assim, escolher o seu difícil. Não é fácil estar aqui todos os dias, não é fácil lidar com as outras pessoas, com essa exposição, né, que a gente tem todos os dias, querendo ou não. Por mais que você possa escolher o que você vai expor, o que você vai mostrar, e eu compartilho muito do meu dia a dia, né? Mas é claro que mesmo o que eu compartilho é uma parcela da minha vida. Muita coisa as pessoas não sabem, as pessoas não estão comigo vivendo para
entender. Mas mesmo assim, é difícil lidar, né, com as críticas, com a opinião das pessoas. Então, assim, só que ao mesmo tempo eu não me vejo hoje trabalhando com qualquer outra coisa, sabe? Eu sou simplesmente apaixonada pelo que eu faço, eu amo gravar os meus vídeos, eu amo até hoje, assim, essa possibilidade de mostrar realmente para as pessoas que existe um outro universo além daquele que a gente foi criado para acreditar que existe, sabe? Que Uhum. existe, sim, uma forma de você viver bem, de você ganhar bem fazendo o que você ama, né? Porque a internet, ela te possibilita isso. Você não tem um caminho só, você pode falar de muitas coisas, né? De muitas coisas e monetizar isso, ganhar dinheiro com isso também. E fazendo o que você ama e ter uma rotina leve, né? Não aquela... Muitas vezes eu recebo muito isso, né? Hã? As Pode falar? pessoas, assim, as pessoas odeiam a segunda-feira, né? E anseiam É, pela sexta-feira, só porque o é, trabalho vai acabar logo. eu recebo muitos depoimentos assim, sabe? Nara, eu tô cansada, eu saio cedo de casa, deixo os meus filhos com alguém, só vejo eles no final do dia. Quando eu chego, eles já estão cansados, estão indo dormir. Eu tenho muitas mães, né, que me acompanham, então eu recebo muito esse tipo de depoimento. Até rotina por exemplo, quem mora nas grandes cidades, né? Eu moro no interior, a gente tem uma rotina muito mais tranquila. Não sei se você mora no interior também, não é? Eu também moro no interior, é mais tranquilo. E aí eu recebo muito isso. Nossa, eu saio, são 2 horas de condução para chegar no trabalho, sabe? Eu fico assim, gente, a gente pode ter uma vida leve, sabe? E acho que hoje em dia, depois assim, de tudo que eu já passei, de tudo que eu já aprendi, eu acho que esse hoje é o meu propósito, sabe? Mostrar para as pessoas que dá para viver uma vida leve fazendo o que você ama. E é aquilo, né? Quando a gente entrega para o mundo aquilo que a gente ama, o retorno vem também, né? É verdade. E outra coisa também, eu já vi várias pessoas falando na internet que tem muitas pessoas que têm crenças limitantes, né? Tem aquela crença limitante, eu fiz faculdade, eu não posso trabalhar com isso, né? A pessoa, acho que ela tem vergonha, ela fala assim, mas eu fiquei tanto tempo estudando, tipo assim, é uma audácia eu ir trabalhar com a internet, eu ir trabalhar com isso. E assim, isso impede muitas vezes a pessoa de crescer, né? Porque ela acha assim que porque ela formou naquilo, porque ela é especialista naquilo, ela não pode viver uma outra área, né? Não pode trabalhar com outra área. Eu vejo muitas pessoas falando assim também. Às vezes, quando eu conversava sobre trabalho, eu vi muita gente reclamando sobre trabalho. E assim, no direito, como é um trabalho já muito desgastante, porque todo mundo já vem te procurar, a pessoa ou ela tá com raiva, ou ela tá desesperada. A pessoa já vem te procurar, assim, ela joga o problema em cima de você e fala, resolve. E aí, toda vez que eu conversava com as pessoas sobre esse assunto, né, outros advogados, aí todo mundo falava assim comigo, não, trabalho é trabalho. Não existe isso que trabalho é uma coisa boa. A gente trabalha para ganhar dinheiro. Então, muita gente tem essa mentalidade, né? E eu penso assim, a gente passa a maior parte da vida no trabalho, com as pessoas do trabalho. Então, assim, você tem que ser algo bom, porque senão a maior parte da sua vida vai ser uma coisa ruim, né? Que você não suporta. Então, eu penso assim, a gente tem que buscar aliar, né, o nosso propósito com o nosso trabalho. E assim, eu também, através do Instagram do Em Verdade, eu tenho percebido que esse também é o meu propósito. Porque, assim, sempre quando eu pensava, assim, me dava um desânimo, eu, assim, vinha alguns pensamentos na minha cabeça, assim, né, coisas ruins, falando assim, você fica mexendo com isso aí não vai dar retorno, não, vai estudar, vai... Porque sempre, assim, a vida inteira a gente escuta, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Assim, e aí eu sempre ficava com isso na cabeça. Aí sempre alguém me mandava uma mensagem, um testemunho, falando assim, olha, você me ajudou muito, graças a você, eu enxerguei a vida de outra forma e tal. Aí eu pensava assim, nossa, e as pessoas falavam assim, não para de postar, não. Tanto que tem um outro perfil que eu tenho, que é um perfil pessoal meu, que eu até coloquei na bio do Dom em Verdade. Eu tava querendo até desativar ele, porque tava ficando muito apertado eu trabalhar, ainda mexendo no Dom em Verdade, mexendo nesse outro perfil, tava ficando muito apertado. Aí o pessoal pegou e falou comigo assim, não, não desativa, continua com o perfil. O pessoal pediu tanto que eu falei assim, tá bom, não vou desativar. Aí eu falei e continuei com o perfil. Mas é muito interessante isso, né? A gente também abandonar essas crenças, né? Eu vi. E Pode falar. Pode falar. eu falo assim, né? Esses períodos, assim, que a gente fica meio na dúvida, eu acho que é normal para todo mundo, assim. Eu tô aí há 7 anos, que, assim, eu trabalho com isso, mas
há muito mais, acho que 10 anos aí que eu realmente produzo conteúdo para internet. Eu passei 2 anos, acho que quase 3 anos, sem ganhar um centavo, mas eu fazia porque eu gostava mesmo, sabe? Uhum. E é isso que eu falei. Acho que quando você faz porque você gosta, o trabalho devolve também, né? Mas eu já passei por períodos assim de parar para pensar, será que é isso mesmo? Será que eu tô no caminho certo? E é justamente isso, né? A gente ver esses depoimentos. Quantas vezes também eu já não recebi depoimentos de mulheres com depressão, doentes, saúde mental nossa, Inara, os seus vídeos me animam, me deixam mais tranquilas. Você traz uma paz nos seus vídeos e isso acho que é o que vai Uhum. animando a gente, né? Vai trazendo esse ânimo de continuar fazendo, né? Verdade. Oi, Nara, e você falou que você mora sozinha, você mora desde quando? Desde quantos anos que você tinha? Quando você tomou essa decisão, como que foi? Na verdade, assim, eu tive 2 períodos, né, que eu fui morar sozinha. O primeiro foi quando eu fui fazer faculdade, assim como você também, Ah, fiquei 4 anos. igual. Aham, morando sozinha, mas aí, claro, meus pais, né, É, bancavam. entendi. Então, foi um período que eu fui morar sozinha com as restrições do dinheiro deles, né? Tipo, de Uhum. viver de acordo com as condições que eles tinham para me oferecer. Que aí foi esses 4 anos que eu fiz faculdade. Aí, quando eu terminei a faculdade, foi o que eu comentei, né? Eu não consegui emprego na minha área, não tinha mais como os meus pais continuarem me bancando em outra cidade, pagando aluguel e tal, sem estar empregada, sem estar estudando. E aí eu voltei para casa Uhum. dos meus pais. E fiquei aí uns 2, 3 anos na casa deles, né? Morando com eles novamente. Foi nesse período que eu comecei a fazer o blog, fui desenvolvendo isso, né? E logo depois que o blog começou a dar certo, que eu comecei a ganhar ali, né? O meu primeiro salário aí foi quando eu decidi, né? Na verdade, eu primeiro aluguei um lugar que era tipo um escritório, onde eu produzia os meus conteúdos, né? Na época eu fazia muito DIY, faça você mesma, reforma de móveis, essas coisas. Então era tipo um escritório, um estúdio de gravações, assim, que eu ia, ficava ali o dia todo e depois voltava para casa dos meus pais para dormir, né? E aí foi algo que eu acho que depois de 4 anos morando sozinha, você adquire a sua rotina, né? Você acaba criando a sua rotina de fazer as suas coisas, de ter as suas coisas, de organizar a casa do seu jeito. Então, acho que depois que eu voltei para casa dos meus pais, eu senti também falta disso, né? Então, quando eu comecei a ganhar o meu próprio dinheiro, que eu já tinha condições, né, de alugar um lugar e de morar sozinha, eu tomei essa decisão. Também foi muito bom para o meu trabalho, né? Porque eu produzo esses conteúdos de casa, rotina. É, é. Então, foi assim. E também eu já percebi uma coisa, quando eu morava sozinha, eu percebia que eu dava conta de tanta coisa que quando eu tô na casa dos meus pais, parece que eu não consigo dar conta. Eu pensava assim, gente, como que eu dava conta de ir pra faculdade, arrumar a casa, fazer comida, lavar vasilha, fazer tudo. Tipo, eu dava conta de tudo, né? Levar o lixo, tudo. E às vezes, quando você tá na casa dos seus pais, de certa forma, você acomoda um pouco, né? Porque não é você que compra Tem as alguém para coisas. fazer, né? Ah, tem alguém para fazer. Então, assim, por mais que a gente ache bom, mas lá no fundo a gente sabe que não é legal. Porque você não está fazendo as coisas por você mesmo, né? E você fica com aquela coisa assim, tem alguém que vai fazer por mim. Outra coisa também, Nara, que eu queria falar com você, é que eu percebo também que muitas pessoas, elas têm aquela questão da comparação também, né? Fala assim, ah, olha quantos anos eu tenho. Fulano, da minha idade, já tá com carro, já tá com casa, já tá casado, já tem filho. As pessoas ficam muito comparando também. Só que cada pessoa tem uma história de vida, né? E tem até uma frase de uma psicóloga que eu gosto muito, ela chama Marinalva Calegari, e ela fala o seguinte, que eu não sei exatamente a frase certinha, mas fala assim, que se um peixe, se a capacidade dele fosse de subir em árvores, ele seria totalmente inútil, né? Mas a capacidade do peixe é de nadar. Então, assim, você não pode pegar uma pessoa e comparar com outra. Cada pessoa tem a sua capacidade, né? Então, eu percebo muito isso também, que o que impede as pessoas também de ir lá e fazer o que realmente quer, a comparação, tem comparação com outras pessoas, ó, fulano formou no mesmo curso que você e fulano tá lá ganhando dinheiro, e você não tá querendo trabalhar na área. E também a cobrança, né? A cobrança que as pessoas ficam, assim, uma cobrança imensa, igual você falou, né? De faculdade, de que você também, quando você forma, você já tem que estar com sua vida pronta, né? Parece que é a sequência, assim, faz faculdade, aí depois namora, casa, já tem filho, já tem casa, já tem tudo.
E na verdade não é assim, né? As coisas não acontecem dessa forma. E a gente precisa ter calma também, né? Que eu acho que uma das piores coisas deve ser a pessoa não viver a vida que ela realmente queria viver, né? E depois, quando ela vê lá na frente, né, já tá com mais de 60 anos, ela olha para trás e fala assim, nossa, por que que eu não vivi o que eu queria viver? Eu pensava muito que os outros, né? O que que os outros iam pensar de mim? Eu não tinha coragem, né, de seguir as minhas próprias escolhas. Então, eu percebo muito isso também nas pessoas. Pode falar. Não, eu ia falar que acho que assim, uma coisa que eu aprendi é que cada um tem o seu próprio caminho, né? E essa questão da comparação é normal, eu acho que todo mundo passa por isso, né? E todos os momentos, assim, não é algo que acontece só uma vez, né? É uma coisa que a vida toda a gente vai olhar para o outro e vai se perguntar se a gente está no caminho certo, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma coisa comigo, assim, que eu sou muito de ir lá e fazer, sabe? Eu não, muitas vezes eu mesma preciso me travar um pouco, me parar um pouco, porque eu tenho essa energia de fazer e às vezes nem pensar muito, sabe? Por um lado, isso é muito bom, porque eu dificilmente fico travada ali no lugar. Eu vou e faço, sabe? Mas ao Uhum, mesmo tempo, tem muitas vezes, e hoje em dia, acho que, sei lá, por estar ficando mais velha também, eu fui aprendendo a analisar um pouco mais o que é certo para mim, o que não é, qual é o melhor caminho, qual não é. uhum, É, muitas vezes, assim, eu brinco que teve uma fase na minha vida, né? E isso é muito real, é muito forte pra mim, assim, que eu falei assim pra Deus, Deus, seguinte, eu vou fazer o que você quer. Eu vou fazer o que você quer. Só que quando você fala isso pra Deus, aguenta, porque assim, ele não vai te dar, ele não verdade. vai te dar o que você quer. Ele vai trazer situações pra sua vida pra fazer você se tornar a pessoa que vai conseguir alcançar aquilo que você quer. Né? Então você Verdade. vai passar por coisas para moldar o seu caráter para você conseguir aquilo que você quer. E isso Uhum, é muito real, assim. E é isso, sabe? Quando você entende isso, não existe mais poderia ser daquele jeito. Essa é a minha realidade. O que passou, passou. O que foi para frente, eu vou tentar fazer da melhor maneira que eu puder fazer para mim, né? uhum, Sem causar mal para ninguém que está ao meu redor, mas da melhor maneira para mim. uhum. A gente tem que praticar resiliência, né? E eu também percebo uma coisa, eu até escrevi um texto ontem, né? Falando sobre a questão assim, basta ser possível. Porque às vezes a gente coloca tantos empecilhos, né, nas coisas, mas se a gente começar ali aos pouquinhos, né? Todo dia você faz um pouco e depois você vai ver o tanto que o progresso que você teve. E assim, às vezes a gente também não acredita na nossa capacidade, né? Igual quando eu fui morar sozinha, eu assim, nunca, né, tinha ficado sozinha na minha vida, não fazia comida, não fazia nada. Aí quando eu fui morar sozinha, hoje eu olho para trás, né, que eu fui morar com 18 anos. E eu olho assim que eu era muito nova e eu dei conta de tudo, né? Não sabia mexer em banco, não sabia fazer nada. E aí aprendi, você aprende as coisas, igual você falou, né? Deus capacita, né? Tem aquela frase que diz assim: Deus não escolhe os escolhidos, mas capacita, né, aqueles que ele vai escolher. Então é exatamente isso. Então eu percebo isso. Hoje mesmo, eu sempre tinha uma dificuldade muito grande também de acordar cedo e tal. E agora que eu tô trabalhando de manhã, eu tô acordando 5h40, 5h50 da manhã. E era uma coisa assim que eu pensava, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. E olha eu fazendo. Então, assim, é aquela frase também, nunca diga nunca, né? Você pode sim, mas você tem que acreditar e você tem que querer. Eu assisti um vídeo seu também, Inara, no YouTube, que você falou o seguinte, que às vezes a gente sabe o que é melhor pra gente, né? Só que a gente não faz isso, a gente não corre atrás, assim. Aí você até falou, no vídeo, você deu um exemplo, você falou assim, eu sei que pedir delivery não é saudável, todo dia ficar pedindo delivery e tudo. Eu sei que se eu fizer uma comida, vai ser muito mais saudável. Mas por que que a pessoa continua pedindo, né? Então, assim, às vezes a gente sabe o que é melhor, mas a gente não corre atrás. Aí eu acho que E pode esse falar. foi um período, né, que eu passei, assim, bem complicado na minha vida, que me fez repensar muitas coisas, assim. Eu tava 20 quilos a mais no peso que eu tenho Hum, hoje, assim, e foi um momento muito complicado, assim. Hoje, isso é algo muito claro pra mim, assim. A gente... é isso mesmo, a gente sabe o que é melhor pra gente, mas muitas vezes a gente deixa a preguiça
tomar conta. E principalmente, uma coisa que eu aprendi é muito sério, assim, a questão da autorresponsabilidade, né? Porque é muito fácil a gente colocar a culpa na vida, a gente colocar a culpa no outro, a gente tirar da gente a responsabilidade daquilo que só a gente pode fazer, né? Que é se cuidar, procurar o melhor caminho pra gente. Não tá satisfeito com alguma coisa, entender que o problema não é do outro, o problema não é do seu chefe, o problema não é do governo, não é de ninguém, é seu. A responsabilidade é sua, né? Acho que é muito isso, essa questão da autorresponsabilidade. Eu vi você falando também, tem também aquela questão, igual você falou aí, que a culpa não é dos outros. A dependência emocional também, que a pessoa ela fica tão dependente de, tipo assim, tudo que ela vai fazer, ela quer pedir a opinião dos outros. Aí, vamos supor que ela toma uma decisão baseada no que outra pessoa falou, aí ela coloca a culpa na outra pessoa, né? Mas foi fulano que me falou isso, foi fulano que falou que essa decisão era melhor, eu confiei em fulano. Na verdade, a gente toma as decisões que a gente quer, né? A gente pode até pedir um conselho para uma outra pessoa, mas a decisão é sua, né? Nada é melhor do que você para saber o que é melhor para sua vida. E Tem eu uma também frase, vi, pode falar. tem uma frase que eu gosto muito que é assim: a gente só vive aquilo que a gente permite. Então, se a gente entender que tudo de bom e tudo de ruim que a gente vive, ou a gente causa ou a gente permitiu, né? Então, a gente provocou aquilo ou a gente permitiu que provocassem aquilo, né? É aquilo, mais uma vez, da autorresponsabilidade, né? Exatamente. Outra coisa também que eu vi você falar no vídeo, você falou de dois livros. Um era Quem Pensa Enriquece e parece que é O Homem que Disse Sim. Uhum. Que esse livro você falou que dá tipo uns insights para você, né? E você mudou a partir desses livros. O Quem Pensa Enriquece, ele é um livro que ele vai falar muito assim sobre essa questão. É um pouco voltado para a lei da atração. É basicamente a lei da atração, né? Ah, Mas eu quero ler. Eu não, amo a mas lei da atração, pode falar. ele é muito bom, assim. E uma coisa que ele me trouxe, assim... Gente, sério, todo mundo deveria ler esse livro. Mas uma Ah, coisa que ele me trouxe muito, assim... A gente e a gente atrai aquilo que a gente pensa, né? Então, a gente é um imã. Então, se você tá atraindo... se você tá emitindo, né? Sensações de... Eu não sou capaz, eu não posso, nada na minha vida dá certo. Você vai acabar atraindo situações que vão confirmar essa crença que você tem sobre você mesmo, né? Se ao contrário você consegue, né, ter essa questão dessa maturidade emocional de, apesar de as coisas estarem ruins, você conseguir se manter firme no seu propósito e conseguir levar essa vida de uma maneira mais leve, as coisas também vão ficando mais fáceis, né? Você vai atraindo situações para você que vão se alinhar com aquilo que você está emitindo, com aquilo que você está pensando, com aquilo que você está sentindo, né? Isso é muito real, assim, eu pratico muito isso no dia a dia. E não é fácil, sabe? Às vezes eu também desanimo, eu também fico me questionando se eu tomei as decisões certas, se eu estou no caminho certo. Mas eu sempre lembro que eu tô emitindo e o que eu tô emitindo eu tô atraindo, sabe? Esse é bem legal esse livro justamente nessas questões, assim. E o ano em que disse sim, que ele é escrito pela Shonda Rhimes, né? Que é a autora de Grey's Anatomy. Não sei se você já assistiu a série Grey's Anatomy. Ela é bem já famosa, comecei a né? ver, mas eu não terminei, que ela é muito grande, né? Mas eu quero até terminar. E ela, nesse livro, ela conta um pouquinho, né, da história dela, que apesar de ser aí essa roteirista super famosa, né, que ela já escreveu grandes séries aí, ela sempre teve uma dificuldade muito grande de dizer sim para as coisas. Ela tinha muito medo de tudo. E eu me identifiquei muito, assim. A minha vida inteira eu também fui assim, de ter muito medo de tudo, de enfrentar as situações, assim, às vezes até me esconder para não precisar lidar com as consequências de algo que nem tinha acontecido ainda. E ela fala muito disso nesse livro, sabe? Que até que ela teve uma conversa com a irmã dela e a irmã dela falou assim: olha, você nunca disse sim pra nada. E aí ela faz um propósito com ela mesma de, por um ano, dizer sim para todas as oportunidades que aparecerem na vida dela. E aí começa a acontecer uma série de coisas incríveis, sabe? E ela vai dizendo sim e aquilo vai abrindo portas. É muito legal também. Esse livro parece com aquele filme que eu acho que é Sim Senhor, alguma coisa assim, que é com aquele Jim Carrey, que o filme mostra o seguinte.
tudo que aparece na vida dele, ele vai dizer sim também, sabe? Tudo. Aí, assim, até tipo, um mendigo pede ele uma carona, ele diz sim. Todo mundo que aparece, ele diz sim. Aí ele acaba conhecendo uma garota, né? E no final parece que ela que vai ser a garota que ele vai casar. E ele só conheceu ela porque ele disse sim. É bem interessante o filme. Depois eu vou te passar. Eu acho que é isso, não sei se é Sim Senhor, Sim Senhora, alguma coisa assim, mas o filme é bem interessante e fala disso aí, de dizer sim para essa oportunidade. Eu acho que ele era uma pessoa bem para baixo e não falava, e sempre falava não, não. E aí ele participa de uma palestra que a pessoa fala isso, para dizer sim para essa oportunidade. E aí ele resolve mudar de vida. Uma coisa também que eu ia te falar, Inara, eu também já fui essa pessoa, sabe? Eu sempre ficava muito na defensiva. E eu queria, assim, evitar a todo custo, assim, sofrimento, sabe? Eu queria, assim, eu sempre ficava pensando, eu não vou fazer isso porque pode acontecer isso e aquilo. Então, eu era muito, assim, na defensiva. Mas aí depois eu entendi, também aconteceram algumas coisas na minha vida que me fizeram ver o seguinte, que a vida é tipo hoje e agora, né? Você não tem que ficar pensando o que já passou e o futuro, a Deus pertence. Não é uma coisa que está no nosso controle. Então a gente precisa entender isso, porque senão você não vai viver. Você só vai ficar pensando no que pode acontecer. E tem até uma pesquisa, uma vez que eu coloquei aqui no perfil, falando que parece que 90% dos medos das pessoas nunca vão acontecer. Eu já vi. 90% já viu? 90% das coisas que as pessoas pensam que vão acontecer e tem medo, nem sequer vai acontecer. Então a pessoa fica sofrendo ali com uma coisa que nem aconteceu. Então hoje eu penso assim: primeiro eu falo assim, vamos esperar para ver, né? Se acontecer, a partir disso eu vou ter que tomar uma decisão. E se não aconteceu ainda, então eu vou simplesmente viver o presente. E assim, é engraçado, todas essas questões também, que aquilo que você tinha falado, que a gente sempre sabe, né? O que é melhor pra gente. Eu até fiz um vídeo, eu também acabei criando um canal no YouTube depois, e nesse vídeo eu falo sobre a intuição. E eu falo sobre isso, que parece que sempre tem uma voz ali dentro de você falando as coisas. Só que a gente pensa assim, ah, deve ser coisa da minha cabeça, é, isso aí deve ser paranoia minha, mas lá no fundo, hoje também, quando eu olho para trás, eu vejo que essa voz sempre estava certa. Sempre estava certa. E era o Deus falando assim, até de pessoas, sabe, que passaram pela minha vida. Essa voz sempre falava assim, ó, não é por esse caminho, não é isso. E eu estava lá insistindo, sabe? E aí eu vejo também o tanto que é importante a gente ter esse autoconhecimento para a gente nos ouvir mais, né? Saber assim, o que é bom para a gente, o que não é, né? Para a gente não cair também em ciladas, né? Você falando, né, eu tava lembrando que eu brinco, né, que às vezes, eu já falei, né, que eu sou aquela pessoa que eu vou e faço e muitas vezes eu não penso muito, sabe? E essa questão da intuição, né, muitas vezes a gente sabe e a gente ignora, né? E eu brinco que teve situações na minha vida que eu literalmente senti que tinha um anjinho indo lá e me pegando pela fralda falando, volta aqui, volta que não é por aí não, sabe? E é muito real, sabe, isso. E... Mas eu acho assim, conforme a gente vai crescendo e a gente vai entendendo e olhando pra gente, acho que o principal de tudo é isso, né? Olhar pra dentro e entender quem você é. Porque às vezes, muitas vezes a gente quer ser alguém que a gente não é, né? Tem até um vídeo acho que é da... Ah, eu esqueci o nome da atriz, não sei se você já viu, que ela falou, a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser, né? E isso é muito legal, sabe? A gente, claro, a gente é o que a gente é agora, mas a gente pode estar sempre evoluindo, né? Isso acho que é o principal de tudo, né? A gente está sempre evoluindo, entendendo onde a gente pode melhorar. Hoje eu estava assistindo um filme e ela falou uma frase que eu achei muito legal. Um erro, ele só é um erro se você não aprendeu com ele, né? Verdade. Então, eu achei muito, muito, muito bacana essa frase também. Qual filme? Que você chama Ele é Demais, na Netflix. Acho que lançou esses dias. É um romance bobinho, mas assim, essa Ah, frase sim. eu achei muito bacana, sabe? É um erro, só é um erro se você não aprende com ele. Para quem sofre por antecipação, né? Ou sofre pelo que aconteceu no passado, é isso. Se a gente conseguir olhar para os erros que a gente já cometeu e ver o que a gente podia ter aprendido ali, né? Que a gente o que a vida quis ensinar pra gente naquele momento, se a gente conseguir absorver essa lição,
com certeza a gente não vai cometer o mesmo erro de novo. A gente vai cometer outros, porque a gente está aqui para isso, né? Para errar, para aprender e para evoluir. Mas acho que pensar assim ajuda bastante. Exatamente. E outra coisa, eu vi você falando isso aí sobre os erros. Teve uma vez que estava acontecendo várias coisas na minha vida que parecia que estava se repetindo a mesma situação, sabe? Aí eu até conversei com uma amiga minha e falei assim, nossa, mas o que está acontecendo que sempre acontece a mesma coisa? Eu falei assim, eu tô cansada disso e tal. Aí eu fui assistir alguns vídeos no YouTube e eu vi vários psicólogos, coaches, né, falando assim, que se aquele ciclo, né, se está acontecendo ciclos repetitivos na sua vida, Aprendeu. a mesma coisa está acontecendo, é ou porque você não aprendeu, ou você está tomando as mesmas atitudes, né? E assim, às vezes não é que a culpa é sua, né? Que tipo assim, a pessoa pensa assim, nossa, mas eu não queria isso para minha vida. Mas é porque você, inconscientemente, você está fazendo as mesmas coisas. E isso faz você atrair aquelas mesmas pessoas, então aquela mesma situação para a sua vida, de maneira inconsciente. E aí eu percebi que de maneira inconsciente eu realmente estava fazendo as mesmas coisas. E assim, quando você começa a perceber isso, aí as coisas vão mudando. Eu vi também um vídeo que você falou assim, né? Que a mudança, ela acontece de dentro para fora. Então, assim, muita gente às vezes pensa assim, ah, eu vou mudar, então eu vou começar a me vestir melhor, eu vou fazer isso, vou me maquiar e tal. Mas a mudança, primeiro, tem que ser interna, né? Primeiro a gente muda internamente, né? O nosso modo de pensar, a forma de enxergar a vida, os nossos hábitos, e depois isso vai refletir fora, né? As pessoas vão perceber. Você falou do É, filme. Pode falar. pode falar. Não, pode falar, depois eu falo. Não, é que você estava comentando, né, sobre essa questão de dentro para fora, né? E eu usei essa expressão aí para falar justamente sobre a questão do meu emagrecimento, né? Porque muita gente se surpreendeu muito, falou assim, Nária, como que você emagreceu 20 quilos em questão de meses, né? Foi realmente muito rápido, assim. E sem fazer muita coisa louca, não, sabe? Eu não fiz nenhuma dieta super restritiva, eu só fazia exercício, ia pra academia, praticamente todos os dias, sabe? Fui levando uma vida mais saudável, mas assim, esse momento coincidiu muito com aquilo que eu comentei um pouquinho antes na nossa live, foi um momento que eu falei assim, Deus, eu vou fazer o que você quer. Eu vou fazer o que você quer, tá? E aí ele foi me enviando situações assim para que eu moldasse o meu caráter, né? Para que eu pudesse mudar o meu caráter para justamente não cometer os mesmos erros, como você disse, né? Tá naquele ciclo de continuar repetindo os mesmos erros. E quando a gente vê essas pequenas coisas assim que vão somando, né? É justamente isso. Você vai mudando por dentro e aquilo que você vai mudando por dentro vai refletindo no exterior, né? Agora é muito mais difícil quando você tá focado totalmente no seu exterior. Porque assim, você quer emagrecer, mas por que você quer emagrecer? É pra ficar mais bonita? Beleza, não tem problema nenhum nisso, mas quando é só um desejo externo e você não pega a raiz do problema que te causou aquilo, você não corta a raiz do problema, aquilo vai continuar. É o efeito sanfona que o pessoal fala, né? De engordar, emagrecer, porque você não pegou a essência do problema e não resolveu aquilo, né? E a motivação, né, igual o pessoal fala, igual o fogo de palha, né? Pega rapidinho, apaga. Então você tem que ter um propósito maior naquilo, né? E você falando aí sobre essa questão do emagrecimento, eu também, tipo assim, eu cheguei uma época, eu emagreci 8 quilos também. Assim, eu não era gorda, assim, mas eu também não tava em forma, tava bem flácida e tudo. E aí eu já fazia academia, só que teve uma época que eu parei e fiquei fazendo só pilates e Muay Thai. Só que o Muay Thai não é musculação, musculação faz total diferença no corpo. Mas minha alimentação também não estava legal. Aí depois eu falei, decidi, né? Falei assim, não, vamos parar com isso aqui, eu vou me alimentar bem e vou voltar para academia também. E aí as coisas foram mudando. Quando veio a pandemia, eu fiquei um tempo sem malhar porque as academias estavam fechadas. Eu até tentei fazer um treino em casa, só que assim, não substitui a academia, né? Mas eu tentei. Mas aí eu percebi o tanto que eu tava ficando fraca, indisposta, sabe? Parecia que eu só queria ficar deitada, assistindo Netflix, não queria fazer mais nada.
E aí eu encontrei um propósito muito maior na academia. As pessoas às vezes falam assim pra mim, ai, como você tem disposição para ir pra academia? Porque eu não vou pra academia, não é pra ficar tirando foto, pode até tirar, mas não é pra isso, não é pra ver quem tá malhando, não é tipo pra ficar olhando a roupa do pessoal ou vestir uma roupa bonita. Não é pra isso. É porque eu vejo que é melhor pra minha saúde. Eu vejo que eu durmo melhor. Eu vejo que quando eu como algum alimento que não é tão bom, né? Um bolo, um chocolate, aquilo ali não tem um impacto tão grande no meu corpo, porque eu estou preparada, né? Eu estou malhando. Eu vejo que até para fazer uma caminhada, uma corrida, a gente tem mais fôlego, tem mais força. Então, assim, parece que tudo assim vai se conectando. E isso aí que me motiva a continuar na academia. Então, mesmo se der aquela preguiça e tudo, eu falo assim, não, eu tenho que ir porque vai valer a pena, né? E eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar lá na frente, por que eu tô querendo isso mesmo, né? Porque às vezes, igual você falou, quando a pessoa está querendo visar só o externo, então acaba que a motivação vai embora rapidinho. E você precisa, para realizar alguma coisa, né? Você precisa da disciplina, né? É aquela constância todos os dias naquilo ali que vai te levar, né, a outro patamar. Sim, é isso. É isso mesmo. Não tenho o que adicionar. É a disciplina, né? De você fazer o que precisa ser feito, né? Eu ia te perguntar também, Inara, qual a definição de sucesso para você hoje? Né? Qual a definição que você tinha de sucesso quando você estava lá na faculdade? E qual a definição de sucesso para você hoje? É engraçado, né? Porque se eu pensar alguns anos atrás, acho que a definição de sucesso para mim seria ter uma carreira, sabe? De estar, sei lá, num emprego bacana, ganhando bem, com uma casa, um carro. E hoje em dia, tendo tudo isso, tendo um trabalho que eu amo, tendo o meu carro, a minha casa, eu vejo que, acho que hoje eu entendo que a definição de sucesso para mim é justamente a liberdade que eu tenho hoje, sabe? Justamente a liberdade de fazer escolhas que me iluminam, né? De todos os dias poder acordar e fazer coisas que eu gosto, sem a obrigação, sabe? Uhum. Eu trabalho muito, assim, eu empreender, né? Às vezes as pessoas têm uma impressão de que é fácil, enfim, né? Mas eu trabalho muito mais hoje para mim do que eu trabalharia em qualquer outro emprego, né? Porque você tem aquela responsabilidade com você mesmo. E quando você gosta, muitas vezes eu tenho que me travar, me parar ali para, ó, vai descansar, vai ver um filme, porque senão eu quero continuar fazendo, sabe? Mas eu acho que é isso, seria essa liberdade de poder escolher fazer aquilo que eu quero fazer, sabe? Não estar presa a nada, não estar presa a um trabalho que eu não gosto, não estar presa a um relacionamento que não me faz feliz, não estar presa, sabe? Ter a liberdade de fazer escolhas que são boas para mim. Eu também acho isso. Eu acho que a definição de sucesso, hoje, para mim também, quando eu estava na faculdade, também achava que sucesso era passar no concurso público, aí ter por casa, um carro, ficar viajando para vários lugares. Mas hoje eu também vejo que a definição de sucesso é você estar em paz, né, consigo mesmo. E às vezes tem uma pessoa ali, a pessoa não é rica, não é milionária, mas ela está em paz, ela está feliz. E às vezes tem outra pessoa que tem tanta coisa, né? Mas a vida dela tá uma bagunça e ela não se sente bem, não consegue dormir, não consegue ficar em paz. Então, hoje, eu também vejo que para você ter um sucesso de verdade, é aquele sucesso que é para você, né? Não é para ficar mostrando para os outros, assim, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas é aquilo que internamente você está se sentindo bem. E é isso que importa, né? Só mais uma coisa, Nara, também. Eu ia te falar assim, se você pode dar algumas dicas para alcançar a independência financeira e conquistar seus sonhos. Né? Quais as dicas você daria para uma pessoa? Você pode até dar para mim também, que eu estou querendo, né? Para realmente dar esse passo, né? De sair da casa dos pais, porque a gente fica com medo, assim, às vezes eu fico pensando assim, por exemplo, se eu passar mal, se eu, senão eu vou estar completamente sozinha, né? Vou ter que me virar. Aí, assim, a gente fica com esse receio e tudo, mas que você possa dar algumas dicas pra gente sobre isso. Tá.
eu vou começar falando então sobre essa questão da independência financeira, né? A gente falou um pouquinho sobre essa questão de a gente ter sido criado para achar que o caminho é um emprego, de carteira assinada, bater ponto, ou é passar no concurso público. Mas assim, quanto mais eu empreendo, e depois de 7 anos aí vivendo disso, vivendo do empreendedorismo, que nunca foi uma coisa linear, eu sempre tive que buscar crescer junto com o mercado, porque a internet é um negócio que ela muda muito rápido, sabe? Um dia eu tava gravando Snapchat, não sei se vocês lembram dessa época, e agora eu tô tendo que me adaptar ao TikTok. Então, Verdade. assim, internet é uma coisa que muda muito rápido. Mas a internet, você até comentou, né, que é o futuro. E a gente usava muito esse termo, é o futuro, mas não, é o presente. Já é a realidade, né? Verdade. É só a gente olhar para o nosso próprio comportamento, né? Eu mesma, eu compro pouquíssimas coisas no centro da cidade, porque é muito mais caro do que comprar na internet. E hoje em dia, Shopee, Mercado Livre, no dia seguinte está na sua casa. Por que você vai comprar uma coisa muito mais cara ali na cidade, no centro da cidade, se você pode comprar online, né? E não Verdade. só coisas físicas, mas conhecimento também, né? Hoje em dia a gente tem acesso a grandes profissionais aí na área que você quiser estudar, na área que você quiser aprender através da internet. Uma coisa que não seria possível se a gente não tivesse essa ferramenta que a gente tem nas mãos, né? E muito além disso, quando eu falo dessa ferramenta que a gente tem nas mãos, muitas vezes é o quê? A gente perde tempo olhando a vida dos outros, a gente perde tempo olhando a vida das celebridades, dos influenciadores. E eu tô falando isso do lugar do influenciador, porque eu gravo vlogs pro YouTube e eu dependo das pessoas que me assistem para ganhar dinheiro. Mas assim, entender que você pode fazer isso e pode também usar o seu celular, que tá na sua mão ali, pelo menos de 8 a 10 horas por dia, se você for olhar lá o seu relatório, né? Tem gente que passa muito mais tempo do que isso. Aproveitar isso para construir a sua liberdade financeira. Ela não vai nascer do dia para o outro. Não é amanhã que você vai estar ganhando dinheiro na internet, mas existem muitas maneiras de você monetizar um conhecimento que você já tem. Por exemplo, você, né, Adriele, você falou que você é advogada. Não sei se você quer seguir nessa área de advocacia, mas se você quisesse, por exemplo, você poderia usar as redes sociais, por exemplo, para atrair clientes para os seus serviços de advogada, por exemplo. Ou não, Minara, eu quero seguir no meu propósito, que é levar leveza para as pessoas, é falar de Deus, né? Você pode também monetizar em cima desse conteúdo, levar isso para as pessoas. E vai muito além disso, né? Gente, é de tudo, assim. Se a gente começar a analisar e olhar a internet hoje, você pode monetizar de muitas maneiras diferentes. Consultoria, mentoria, vendendo cursos, vendendo produtos físicos. Tem gente trabalhando como afiliado da Shopee e fazendo aí 3, 4, 5 mil reais no mês. Gente, vendendo produtos na Shopee é um valor, um salário que muita gente formada com mestrado, ou sei lá, não ganha, sabe? Então, assim, é entender e olhar fora do que a gente foi ensinado. Porque enquanto você estiver olhando para um caminho reto, você não vai conseguir enxergar todas as possibilidades que tem ali fora. E é aquilo que a gente comentou antes também, né? Você pede para Deus oportunidade de ter uma vida mais tranquila, que você não precisa pegar trânsito, que você pode ficar o dia inteiro com seus filhos em casa, cuidar dos seus filhos, ou você pede para Deus dinheiro porque você não está conseguindo pagar suas contas do mês, mas Ele não vai te dar dinheiro, Ele vai te dar a oportunidade de produzir isso que você quer, né? Então, começar a buscar essas soluções. E é aquilo, né? Todo mundo tem uma paixão, todo mundo tem algo para oferecer para o mundo. E não tem problema nenhum de você usar essa paixão, essa coisa que você gosta de fazer, aquilo no que você é bom, para você ganhar dinheiro também. Então, às vezes, ai, Nara, eu recebo muito isso, né? Ai, Nara, mas eu não sei nada, eu não gosto de nada, eu não tenho formação em nada. E aí, se a gente for parar para pensar, caramba, você faz, sei lá, um doce, você tem uma mão para doces, para fazer essas coisas de culinária, né, no geral, assim, confeitaria, essa era a palavra que eu queria usar. Você tem um dom para fazer isso, as pessoas sempre elogiam, por que não criar um canal no YouTube sobre isso, monetizar isso, sabe? Então, acho que é olhar esse entorno, né, longe desse caminho reto que a gente está acostumado, que a gente tem que seguir.
E com relação a morar sozinha, as pessoas sempre me perguntam isso também. Nara, mas você não tem medo de dormir sozinha, né? Tipo, essa preocupação maior de todo mundo. Você não tem medo de dormir sozinha? E assim, gente, olhando pra minha realidade hoje, eu moro numa cidade do interior, é super tranquilo, tá? Eu sei que existem muitas realidades diferentes da minha, né? De quem mora, por exemplo, em grandes centros, mora, sei lá, em lugares perigosos, né? Mas assim, aqui pra mim é super tranquilo e eu me sinto segura, né, de fazer isso. Agora, vai muito da realidade de cada um, né? Pensando sobre isso. Mas assim, morar sozinha é uma coisa que ela te traz... Você cresce muito, em muitos aspectos, assim, porque é um momento que você tá sozinha para resolver os seus problemas, desde o gás que acabou às 11 horas da noite, enquanto você tava cozinhando, até, sei lá, coisas bobas do dia a dia, ou de repente pagar uma conta, então você tem que suar a camisa ali para fazer isso, mas você cresce muito com isso. E assim, eu sempre falo também essa questão do sozinho, né? A gente morar sozinho, né? As pessoas trazem muito um peso para essa palavra, sozinho. Mas você não tá sozinho. Se você tem uma família, se você tem amigos, você nunca vai estar sozinho, sabe? Eu tenho uma relação ótima com os meus pais, eles estão sempre aqui, eu tô sempre lá, então eu não tô sozinha, sabe? Então, assim, entender isso também, que você não tá sozinha. É uma escolha de você crescer como pessoa, mas que você não precisa fazer isso sozinho, entende? Inara, gostei muito das suas dicas. Isso que você falou aí do Instagram, né? Então, o Instagram do Em Verdade, que eu falei que eu ia abordar um pouco sobre ele, na verdade, ele começou assim, em 2020, né? Bem no ano da pandemia e tal. Eu tava sem fazer nada, assim, né? Eu tava trabalhando, só que não era aquela coisa, né? Super ativa, até porque as coisas estavam fechadas. Mas aí eu comecei, foi nessa época que eu comecei a ler bastante, eu comecei a ler a Bíblia também, comecei a ler vários livros, e aí me deu muita vontade, sabe, de compartilhar esse conhecimento. Eu pensei assim, nossa, poderia criar um Instagram e começar a postar sobre essas coisas. Porque assim, parecia que era alguma coisa assim, falando assim, vai escrever sobre isso. E eu nem sabia que eu escrevia texto, eu nem sabia disso. Mas aí eu chamei uma colega minha para participar, uma amiga minha, e falei para ela se ela queria participar comigo no Instagram também, porque assim, como eu trabalhava, eu ficava com medo de não dar conta de me dedicar ao Instagram e ao trabalho. Eu falei assim, tem que ficar postando e tudo, e vai que eu não consigo. Aí ela topou. Aí eu falei, escolhi esse nome Dom em Verdade, também nem sei, assim, na hora foi Deus que soprou esse nome aí, Dom em Verdade, e ninguém tinha esse nome, né, então deu super certo. E aí eu comecei a escrever, só que assim, eu escrevia de verdade, de maneira totalmente despretensiosa. Eu não imaginei que o Instagram fosse crescer nem nada. E aí fui escrevendo e tal. Aí eu já, assim, já cheguei a ficar muito tempo sem escrever. Às vezes eu ficava mais de um mês sem postar. E assim, às vezes acontecia alguma coisa na minha vida e eu falava assim, nossa, eu preciso postar, o que eu aprendi com isso? Eu falei assim, eu quero até escrever para depois eu ler novamente e ver que eu aprendi, para não cometer os mesmos erros. E então, foi a partir disso. É quando foi nesse ano, né, em 2022, mais ou menos em março de 2023, eu postei um texto que fala assim: é justo que custe o que é muito vale. É uma frase de Santa Teresa d'Ávila que fala assim: que o que vale muito custa muito também. Então, por isso que às vezes, né, uma coisa tão valiosa dá mais trabalho e tudo. Falando sobre essas questões. Aí eu fiz um texto falando sobre isso, e esse texto aí começou a dar muita visibilidade, muitas visualizações, muitas curtidas. Eu achei que ia ser, tipo assim, um texto só que ia fazer sucesso. Depois os outros iam voltar. Só que aí eu peguei e comecei a postar e todos começaram. Aí o Instagram, assim, cresceu bem rapidamente. Assim, em 2 meses já estava, assim, com 20 mil seguidores. E aí foi isso que aconteceu. Aí, tipo, me pegou totalmente surpresa, porque na época eu estava estudando para concurso. E assim, não era o que eu queria de verdade. Mas eu falei assim, eu vou estudar pela falta, assim, né, de oportunidade e tal, que eu quero ganhar dinheiro logo, vou estudar. E aí começou a surgir essa questão do Instagram. E assim, eu fiquei muito assim, sabe? Eu fiquei, assim, meu Deus, o que que eu faço? Falei assim, o que que eu faço? Porque não tem como eu estudar, trabalhar e mexer no Instagram. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Tanto que eu tava pensando até em desativar o Instagram para poder ficar só estudando e trabalhando. Mas aí, como as pessoas enviavam testemunhos e tudo, e eu, assim, igual eu falei pra você, eu senti uma paz muito grande fazendo isso.
Não era uma coisa que parecia um trabalho. Era uma coisa assim que eu fazia querendo, assim, uma coisa boa, com prazer. Aí eu peguei e falei assim, ó, vou parar de estudar e vou focar no Instagram. Aí eu falei assim, eu vou fazer um teste, né? Aí eu vou ficar um tempo focando. Se por um acaso eu achar que não tem jeito e tudo mais, beleza, eu faço outra coisa. Mas eu vou me dar essa oportunidade, né? De tentar. E eu acho que é isso, né? A gente precisa dar essa oportunidade. Às vezes a gente tem vontade de fazer alguma coisa, e como a gente estava conversando antes, a gente fica pensando o que, que pode dar errado, né? Sendo que o momento é agora, né? E essa oportunidade que eu estava tendo do Instagram e está crescendo era só nesse momento. Então, se eu perdesse essa oportunidade, pode ser que eu nunca mais conseguiria ter ela de volta. Então, eu falei assim, não, vou aproveitar a oportunidade agora, da mesma forma que as pessoas estão falando que eu estou agregando na vida delas, elas também estão agregando na minha, porque quanto mais eu posto, mais eu vou estudar sobre essa questão de autoconhecimento e tudo, eu também estou aprendendo bastante e estou aproveitando isso para minha vida. Então, assim, eu estou nessa fase, assim, agora eu não estou estudando mais, e eu estou pensando muito nessa questão do empreendedorismo, que era uma coisa assim, que eu já queria desde antes, e o Instagram, assim, deixou isso ainda mais forte, sabe? E é isso, né? E eu tô fazendo igual você falou, né? Eu tô falando assim, meu Deus, o senhor pode agir aí, que aí eu vou fazendo o que o senhor quer, né? O senhor vai me mostrando o caminho, vai passando na frente e vai me conduzindo, conforme a tua vontade. E é isso que eu tô fazendo também. E é engraçado como a gente volta naquilo, né? Que a gente sabe o que é melhor pra gente, né? Que nem você mesmo. Não sei se você reparou no que você falou, mas você falou assim: eu tava estudando, mas não era o que eu queria. Mas quando eu comecei a escrever os textos, nossa, aquilo me trouxe uma paz tão grande. Então a gente já sabe qual é o caminho que Deus quer pra gente, o que é melhor pra gente, né? Só que assim, é aquilo, né? Por mais que seja o caminho certo, nunca é fácil, né? É verdade. Sempre tem dificuldade, sempre vai ter algo para fazer a gente querer desistir e achar que tem um lugar mais fácil, de que tem um caminho mais fácil. Mas quando é aquilo que a gente gosta mesmo, não tem como a gente fugir, sabe? Eu sempre brinco É isso, porque verdade. mesmo nas fases em que eu olhei e falei assim, será que é isso mesmo? Já teve fase de eu falar assim, não quero mais gravar vídeo, vou desativar tudo, vou viver uma vida anônima, vou arranjar um emprego no centro da cidade para nunca mais precisar dar as caras na internet. Já tive momentos assim, mas ao mesmo tempo é aquilo, não tem como você fugir do que você quer fazer, né? Do que te deixa feliz, te deixa contente. E essa é a melhor maneira da gente contribuir com o mundo também, né? Porque tem uma frase que é até um pouco mas assim, é real, né? Gente feliz não enche o saco. Então, quanto mais gente feliz fazendo o que ama, melhor o mundo vai ser, sabe? É verdade. E o que mais tem também são pessoas, assim, eu já vi vários vídeos, né, de pessoas que conquistaram o que elas achavam que queriam, né, tipo assim, um cargo público, ou então conquistaram o emprego dos sonhos, e quando elas realmente estavam trabalhando naquilo que elas desejavam, elas viram que não era aquilo que elas queriam. Então, eu já vi vários vídeos, tem até aquele, não sei se você conhece aquele, ele mexe com marketing, aquele Érico Érico, Rocha? é, ele trabalhava num banco, parece que em Londres, ganhava super bem, mas ele não estava feliz. E ele teve coragem, nossa, mas ele foi tão corajoso que eu não sei se eu teria a coragem dele. Que ele pediu demissão, assim, com as mãos atadas, né? Ele não tinha nada, pediu demissão e todo mundo falando: você é louco, você é louco, você é louco. E depois deu super certo, né? Não quer dizer que todos os casos dão certo. Mas, assim, eu achei muito interessante a história dele, porque ele teve a coragem de acreditar em si mesmo, né? Ele Mas acreditou em si tem vários casos assim, né? Tem uma outra empreendedora também que eu esqueci o nome dela. Acho que é Isis Moreira. Que ela também, ela era nutricionista e aí ela mudou tudo, começou a empreender na internet também. Agora ela tá numa fase também muito ligada com Deus e tal, né? Do propósito, de entender o que Deus quer para a vida dela, assim. Ela sempre compartilha isso, eu acho muito bacana. Mas é isso, assim, que eu falo, sabe? Voltando na mesma coisa, quando você faz o que você ama, não tem outra escolha, não tem outro caminho. A vida vai te puxar para aquele caminho que é o seu, sabe? Isso é verdade. muito real. E uma coisa também que eu aprendi muito, assim, não é sobre perseguir
tipo, objetivos que a gente, muitas vezes a gente tem, quero ter uma casa, quero ter um carro, quero ter isso, quero ter aquilo, mas quando a gente alcança, e a gente alcança, se a gente quiser e a gente tiver força de vontade, a gente alcança. Mas se esse for o seu propósito, quando você chegar ali, e agora, né? Acho que todo mundo se bate nesse, tá, eu consegui o que eu queria, mas e agora? Chegou naquele cargo máximo da empresa onde você poderia trabalhar. E agora? E agora? E o que eu faço? Porque a gente é movido por objetivo, né? A gente é movido pela ideia de crescer. Mas trazer esse crescimento, eu acho que é pra gente, assim, de maneira autoconhecimento mesmo, sabe? De estar se aperfeiçoando. Então, onde eu posso ser melhor e como eu posso contribuir para o mundo de um jeito melhor, né? Todos os dias. Porque aí você sempre vai ter um objetivo para percorrer, porque a gente nunca tá pronto. A gente nunca tá pronto. Se você pensar, vou começar a empreender amanhã, você não vai estar pronta. Daqui 10 anos você também não vai estar pronta. Daqui 20 também não vai estar pronta, porque a gente está sempre crescendo, evoluindo e melhorando. Assim, questão de trabalho, né, por exemplo, eu sempre brinco com as meninas que começam a empreender, que fazem os cursos comigo e tal, né? Seu primeiro post vai ser uma porcaria. Seu primeiro vídeo no YouTube, daqui 7 anos você vai olhar para ele e falar assim, meu Deus, como que eu tive coragem de colocar isso na internet? E é normal. E daqui 7 anos eu vou olhar para os vídeos que eu gravo hoje, para as coisas que eu falo hoje, e falar, gente, o que essa menina tava pensando na cabeça? Porque é isso, né? A gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai mudando, a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo experiências novas que vão moldando o nosso caráter, né? Então, muitas coisas que a gente achava certo, a gente não vai achar mais, a gente vai olhar para as coisas de uma maneira diferente, isso é normal. Verdade. E também quando a gente gosta do que a gente faz, a gente tem uma alegria, né? Um brilho nos olhos, a gente contagia mesmo. Eu vejo você falando aqui, você tá super feliz, assim, com aquela alegria nos olhos. E às vezes quando você vê uma pessoa ali toda mal-humorada, né? A pessoa, você sabe que a pessoa não gosta daquilo que ela tá fazendo, que ela tá fazendo pela obrigação, né? Eu acho que não tem nada pior do que isso, né? Você de segunda a sexta tá em um lugar que você não gosta, você não tá feliz. E fazendo aquilo que você gosta é uma coisa que te motiva, né? E que você até tem que, igual você falou, você tem que frear para falar assim, opa, agora eu tenho que descansar, senão você vai ficar só trabalhando e não vai parar mais, né? Sim. E não só a gente, né? Mas isso influencia outras pessoas também, né? O que a gente faz, tudo que a gente faz influencia outras pessoas. Então, que a gente possa influenciar de um jeito bom, né? Não com a cara feia da pessoa que tá ali te recepcionando, por exemplo, no banco ou numa loja, tá ali por obrigação porque tem que pagar as contas do mês. Mas até bom, mas até pensei nesse exemplo agora, né? Da pessoa que tá ali, a vendedora na loja, né? Quando você chega numa loja, tem uma vendedora ali super animada para te atender. E tem uma outra lá, tipo... E é isso, né? É verdade. Eu vou ativar os comentários aqui que a nossa live já deu uma hora, só para ver se o pessoal tem alguma coisa para falar. E aí, pessoal, o que vocês acharam da live? E a gente vai lá e finaliza. Eu gostei muito da live, Nara. Você, assim, me ajudou demais. Gostei bastante. Estou, assim, me sentindo bem melhor, bem mais decidida no que eu quero. E eu já quero também assistir o filme que você falou. Você falou no filme, né? E nos livros também. E eu também anotei o nome da Isis Moreira também, para eu pesquisar depois. Eu ia até falar também, tem um filme, não sei se você já assistiu, chama Uma Segunda Chance para Amar. E nesse filme mostra também a vida de uma menina que ela também reclamava de tudo, tudo ela colocava a culpa, morava com os pais, e depois ela, tipo assim, ela tem um toque de realidade, sabe? E muda, ela começa a assumir as próprias responsabilidades. Tem lá na Netflix também, depois você assiste, ele é muito bom. Vou E o filme procurar. que você falou, o filme que você falou é Ela é Demais, né? Ele é demais. Ele é demais. É Vou bem anotar aqui. bobinho, mas é legal. Eu também gosto desses filmes. Muito obrigada, Inara. Deixa eu tirar um print aqui, né? Pra gente não esquecer. Espera que eu vou só desativar os comentários pra gente fazer o print. Peraí, só um print. Vai. Um, dois, três e. Mais um. Pronto. Muito obrigada, Inara. Foi maravilhoso. Vou continuar acompanhando seu conteúdo, seus vídeos. E é isso, né? Até a próxima. Muito obrigada, foi um prazer, viu? Um beijo para todo mundo também. E até a próxima.
Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Tchau, até mais.